Dia. Murilo. Bom dia, Murilo. Bom dia, Lara. Luiz Antônio, Maria Luísa. Falta ligar o vídeo, né? Arthur também. Obrigatório, Luiz. Tem que ligar a câmera. Ana Clara, chegou. Arthur, Isadora, Davi Scandian, Davi Leite Marasati. Falta ligar a câmera. Maria Luísa chegou também, ligou a câmera. Alan, não vai ter como ligar minha câmera porque ela quebrou. Tem problema? Entendi, Isadora. Oi? Entendi. Uhum. Arthur também chegou agora. Luiz Antônio, Davi. Isabela, Nanda, Rafael, Leandro. Falta ligar a câmera também. Beleza, Davi Scandian. Estamos aí com 15 participantes até o momento. Agora são 9h50. Lembrando que a ligação da câmera, né, pessoal, é uma recomendação do Mac,
para que as aulas elas possam ser validadas no futuro próximo, né? E aí a gente tem que provar que a aula aconteceu, que vocês participaram da aula, que vocês estiveram presentes na aula. Então, assim, você aparecendo, né? É uma forma de demonstrar que, de fato, as coisas estão acontecendo, que as aulas estão fluindo, que vocês estão interagindo, que os conteúdos estão sendo aplicados. É por isso que está sendo orientado e recomendado nesse momento, né? A ligação da câmera de vocês, para que a gente possa ter esse registro inicial e que a gente possa também fazer a chamada e constar ali a presença, né, dos participantes daquela reunião. Ok? Então, algumas pessoas ainda faltam, né, ligar a câmera aí. O Davi, a Júlia, o Ian, a Isabela, a Rafaela, o Leandro, o Diego ligou também já. Ok. Falta o Luiz Antônio também. Isabela Juliato. Legal. Júlia Dávila. Legal. Pessoal, é o seguinte, eu vou... Só um minutinho. Aí. Ok. Pessoal, é o seguinte, eu vou chamar aqui o nome de vocês, tá? O que vocês vão fazer para mim? Tem um chat aí. Eu vou estar chamando o nome de cada um de vocês e vocês vão digitar no chat. Exemplo, igual meu nome é Alan, eu vou colocar aqui Alan presente. Então, vocês vão fazer a mesma coisa aí também. Eu vou chamar o nome aqui. Se você estiver presente, você digita seu nome e coloca presente. Ok? Então vamos lá. Alexander, Ana Carolina Ribeiro, Ana Clara Fernandes. Pode digitar no chat, tá? Se você tiver aí seu nome presente. Ana Paula Andrade, Arthur dos Santos, Arthur dos Anjos, Breno Marchetti, Davi Bobbio, Davi Leite, Davi Scandian, Diego Farias, Ellen, Gabriela, Iago Mendes. Tô aqui, tio. Escreve aqui para mim no chat, tá? Iago, coloca seu nome presente. Para ficar registrado aí no chat. Ian. Então, para quem chegou atrasado, coloca o nome e presente, tá? Estou fazendo a chamada nesse momento. Isabela Juriato. Isadora Durão. Isadora Prado. Júlia Brezeski. Júlia Dávila. Lara Serafim. Leandro. Lian. Linda.
Luiz Antônio, Maria Luísa, Matheus Bastos, Matheus Lorenzoni Pola, Murilo, Nanda Machado Alves, Rafaela, Raul, Tiago Cavazana, Gava. Beleza, pessoal, agradeço aí a colaboração de vocês, tá? A interação aqui no chat. Então, agora a gente vai dar início aí à programação de hoje, na nossa aula, tá ok? Eu vou compartilhar nesse momento a tela do meu notebook aqui. Então, verifiquem aí, por gentileza, se está aparecendo. Está aparecendo aí para vocês, pessoal? Ok. Então, vamos lá, gente. Nós estamos trabalhando aí o último capítulo do livro, que é o conceito de polinômios. Okay. Então, a gente introduziu o que é um polinômio, falando de vários tipos de polinômios. Na semana passada, na quarta-feira, que foi a nossa última aula, que sexta-feira foi feriado, né? Nós falamos sobre as operações. Iniciamos as operações com polinômios, então nós falamos da adição e subtração do polinômio. Tem aí algumas atividades, né, que eu pedi para vocês enviarem para mim. Algumas pessoas enviaram, outras ainda não conseguiram, mas não tem problema, vocês podem enviar ainda as atividades que faltaram. Lembrando que a gente começou ali, né, o capítulo 5 de polinômios e a gente vai terminar, tá, pessoal? O capítulo 5 essa semana. Aí eu já vou passar para vocês uma instrução. Talvez vocês já estejam, ou talvez vocês ainda precisem pegar na escola, tá? O livro 2. Então, assim, o livro 2, a gente vai estar começando a trabalhar com ele já na outra semana. Então, nessa semana aí que a gente está agora, 4, 6 e 8, a gente vai terminar o capítulo 5, né, de polinômios. Hoje a gente vai falar da multiplicação, quarta-feira a gente vai falar da divisão dos polinômios, e na sexta-feira a gente vai pegar ali as principais atividades, né, e vamos fazer uma correçãozinha geral, assim. E aí a gente vai finalizar o capítulo 5. A partir da próxima semana, nós já vamos começar o livro 2. Então, se você ainda não tem o livro 2, você pode passar na escola lá, tá? Seu pai, pedir papai, mamãe aí para pegar o livro lá para vocês, que a gente vai estar iniciando ele na próxima semana. Lembrando que esses livros aí também tem no portal, né? Também é possível estar acompanhando ele em formato digital, mas eu prefiro, né, ter o livro físico mesmo, onde a gente pode escrever, riscar, né? Pegar os entendimentos, as compreensões. Então, recomendo para vocês. Se vocês ainda não pegaram o livro, durante essa semana aí, separa um tempinho, né? Usando máscara, né? Tudo certinho, vai lá na escola, pega o livro, para a gente já começar na próxima semana. Ok? Recebi sim, Luiz Antônio. Recebi suas atividades sim. Então, olha só, galerinha, como é que é a nossa agenda hoje, né? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as operações da multiplicação envolvendo monômios. Depois que a gente falar das operações da multiplicação, eu vou orientar as atividades de hoje e a gente vai depois, em seguida, corrigir as atividades que ficaram pendentes, né, na semana passada, que acho que era 2 em diante que a gente não conseguiu corrigir por causa do tempo, que era a página 113 e a página 114. E aí, na quarta-feira, eu também passei a página 115 e 16, que era para vocês fazerem aí no feriado, né? Quem conseguiu fazer e me mandar. E aí, quem ainda não conseguiu, né, mandar as atividades, não tem problema. Olha o capítulo 5 do livro. A gente está na multiplicação, né? Hoje a gente vai começar a falar da multiplicação. Então, assim, todas as atividades antes da multiplicação foram as atividades que nós passamos aí para estar sendo resolvidas, né?
E aí a gente até corrigimos já algumas atividades na semana passada, e aí a gente vai dar sequência nessas correções hoje, tá? Lembrando que hoje também eu vou passar atividade, mas vai ser uma atividade numa quantidade menor, tá? Para vocês. Então podem ficar tranquilo que a gente vai falar da multiplicação e eu vou passar só, acho que uma ou duas atividades, se eu não me engano, para você estar fazendo. Então, assim, a gente vai reduzir um pouco agora essa questão de atividade também para vocês desenvolverem, né? Para que vocês não fiquem muito sobrecarregados e vocês consigam fazer aí as atividades, né? Num ritmo mais tranquilizante para vocês aí, porque vocês também têm outras disciplinas, né? A rotina está diferenciada, então a gente vai estar fazendo as coisas assim mais flexíveis também. Beleza, galerinha? Então, olha só, vamos lá, introduzindo o conceito das operações com polinômios envolvendo aí a multiplicação. É importante, galera, a gente frisar, quando a gente fala de multiplicação aí de polinômios, a gente tem que pensar nos monômios, né? Então, a gente trabalhou, no capítulo passado, a gente trabalhou monômios. Então, os monômios a gente fez as operações de adição, operações de subtração, operações de multiplicação, operações de divisão também. Então, assim, quando a gente traz o conceito para polinômios, é a mesma base, é a mesma coisa. A diferença é que a gente está tratando ali vários termos agora, né? Porque o monômio era um termo só. Tinha ali uma ou várias variáveis, uma expressão algébrica, né? Uma expressão literal, e era um termo. Agora, no polinômio, não. No polinômio, a gente tem 2 termos, 3 termos, 4, 5, 3, né? Separados por um sinal de soma ou subtração. É aí que a gente identifica, na verdade, né? Se é um binômio, se é um trinômio, se é um polinômio. Então, assim, para resolver as operações de polinômios, a gente viu que a gente traz para a resolução o mesmo conceito dos monômios. Na soma, a gente analisa os termos semelhantes. E aí a gente faz a soma ou subtração, né? Obedece ali as regras dos parênteses, obedecendo os sinais. Por exemplo, se a gente vai fazer uma adição de monômios, a gente obedecia ali os sinais e obedecia a semelhança da parte literal entre eles. No polinômio é a mesma coisa. A gente vai analisar os sinais, se for mais com mais é mais. Se for menos com menos é mais. Se for mais com menos é menos, e se for menos com mais é menos também. Então, obedecendo as regras de sinais, olha a parte literal. Se há semelhança na parte literal, a gente soma, né? Se for para somar. Se for para subtrair, a gente subtrai também. Então, semelhança da parte literal. Agora, quando a gente vem para multiplicação envolvendo os polinômios, pessoal, é o mesmo conceito dos monômios. A gente vai multiplicar, né, um monômio pelo outro, e aí a gente vai olhar o quê? A parte literal, juntando tudo, toda a parte literal a gente junta, né? E vamos olhar o que também? Os expoentes, obedecendo a regra da potenciação. Se a gente está tratando uma multiplicação de polinômios, né? A gente vai multiplicar esses polinômios entre os termos envolvidos ali. Vamos analisar as variáveis, as partes literais desses polinômios, e obedecer também a regra da potência. Então, se eu estou multiplicando, na regra da potência, o que eu faço com os expoentes? Eu somo. Então, você vai somar, você vai fazer ali a adição disso, né? E divisão seria também o mesmo conceito, mas a gente vai falar da divisão na quarta-feira. Vamos deixar só a multiplicação para hoje, para a gente focar na multiplicação aí, pegar e dominar esse conceito aí da multiplicação. Porque existem 2 casos, tá, pessoal? Quando a gente fala da multiplicação, nós vamos sempre analisar esse conceito em 2 realidades. Então, olha só, o primeiro caso é o quê? A primeira realidade, né? Você pode multiplicar um polinômio por um monômio. Exatamente, você pode fazer a multiplicação aí de um polinômio por um monômio. Observem aqui esse exemplo. Nós temos aqui, do lado esquerdo, um monômio. Por que é um monômio? Nós temos apenas um termo aqui, ó, 2x ao quadrado, negativo. Agora, do lado direito, nós temos o quê? Um trinômio, né? Por que trinômio? Porque temos 3 termos separados pelos sinais aqui de soma e subtração. 3x ao cubo é um termo, x é outro termo e 1 é outro termo. Então, é um trinômio. Primeiro caso é o multiplicar um monômio por polinômios. Né? Quando tem polinômios, eu tenho mais de um termo. O que a gente faz aí para fazer essa multiplicação, galera?
Então, primeiramente, você vai aplicar a propriedade distributiva. O que é a propriedade distributiva? Você vai analisar o monômio, e o monômio você multiplica com todos os termos envolvidos ali no polinômio. Então, aqui eu tenho menos 2x ao quadrado. Eu vou multiplicar menos 2x ao quadrado vezes 3x ao cubo. Eu vou multiplicar menos 2x ao quadrado por menos x. E vou multiplicar menos 2x ao quadrado por 1. Vamos fazer aqui esse exemplo, só para a gente fixar aí o conceito. Então, olha só, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aplicar a propriedade distributiva da multiplicação, obedecendo aí a regra do sinal, né? Então, menos 2x ao quadrado vezes 3x ao cubo, o que eu faço aqui primeiro? Então, menos 2 vezes 3, eu tenho aqui 6. Então, fiz aqui a minha primeira multiplicação. Menos 2 e aqui tem menos 1. Lembrando que eu vou obedecer a regra de sinal, né? Se é mais com menos, vai ser menos. Então, aqui, o resultado da primeira multiplicação é menos 6. Agora, eu vou fazer aqui, ó, menos 2 vezes menos 1. Menos com menos é mais. Então, 2 vezes, menos 2 vezes menos 1 é o quê? É o próprio 2. Então, menos 2 vezes menos 1 vai ser 2 positivo. Multipliquei ali o segundo termo, aplicando a distributiva. Então, agora, menos 2 vezes mais 1, o que é aqui? Menos 2 vezes mais 1. Então, menos com mais é o próprio menos. Então, aqui vai ser menos 2. Então, a primeira coisa é isso, aplicar a distributiva na multiplicação em relação à adição algébrica, né? Obedecendo às regras de sinais. Então, eu cheguei aqui, menos 2 vezes 3, menos 6. Menos 2 vezes menos 1, mais 2, né? Menos com menos é mais. Menos 2 vezes 1 é 2. Então, a gente chegou na resolução. O que a gente faz agora, depois que a gente resolve a multiplicação? Então, agora aqui, ó, multiplicando o monômio por cada termo do polinômio, em seguida, adiciona-se algebricamente os resultados obtidos. O que a gente tem aqui agora, pessoal, para resolver? Parte literal, né? Se eu fiz aqui a primeira multiplicação, 2x ao quadrado com 3x ao cubo, eu cheguei em menos 6. O que eu tenho de parte literal aqui? Eu tenho x de um lado e tenho um x do outro lado. Então, já vou repetir o x aqui, né? Então, eu tenho x. Como eu tenho agora para resolver a parte da potência envolvendo os expoentes, se eu multiplico, na potenciação, eu faço o quê? Somo os termos ligados aos expoentes. Então, se eu tenho x aqui ao quadrado e se eu tenho x aqui ao cubo, 3 mais 2 é 5. Então, aqui vai ser 6x, né? Elevado aí à quinta potência. Então, aqui, esse é o primeiro termo resolvido aí na multiplicação. O segundo termo é menos 2x ao quadrado vezes menos x. Então, aqui a gente chegou no 2 positivo. Aqui tem x ao quadrado e aqui tem x, é como se fosse x elevado a 1, né? Então, aqui a gente faz o quê? Soma os expoentes. Eu tenho 2 aqui, eu tenho 1 aqui, então vai ser o quê? X ao cubo. Então, seria 2x ao cubo. Você vai fazer aí, elevar, né, a terceira potência. Depois eu multipliquei o menos 2 com o mais 1. Menos com mais é menos, deu o próprio menos 2. Aqui eu tenho x ao quadrado e aqui eu não tenho parte literal. Eu vou fazer o quê? Vou repetir a minha parte literal, x ao quadrado. E aí, galera, o que a gente faz agora? A gente regulamenta aí o nosso polinômio, né? Ficando como resultado menos 6x à quinta potência, mais 2x ao cubo, mais 2x ao cubo, menos 2x ao quadrado. Então, esse aqui é o primeiro exemplo, né? Realizando aí a propriedade distributiva, pegando um polinômio com um monômio para fazer a multiplicação, tá? Deixa eu ver o que você colocou no chat. Tá, legal. Tranquilo aí, pessoal, esse primeiro exemplo? Tranquilo aí? Entenderam? Então,
Então, o primeiro caso é você multiplicar um monômio por um polinômio. Você vai aplicar a distributiva, multiplicando ali numérico, coeficiente numérico com coeficiente numérico. Parte literal, você vai juntar tudo. Os expoentes da parte literal, na multiplicação, você soma. Pode mandar sim, Davi. Se você fez, pode enviar. Então, olha só. Tranquilo aí, gente? Deu para entender? Primeiro caso. Se deu, dá um joinha aí que a gente vai para o segundo caso agora. Vamos lá. Ana Carolina deu um ok. Maria Luísa deu um ok. Thiago Gava deu ok aí. Luiz Antônio. Se tiver dúvida, fala aí que a gente sana agora. Júlia, ok. Beleza, a maioria aqui já interagiu. Então, vamos lá, pessoal. O primeiro caso é monômio por polinômio. Tá? Aqui a gente tem até um outro exemplo. Ó. Um monômio e polinômio. O que a gente faz? Multiplica a parte numérica, junta a parte literal e soma, né, os expoentes semelhantes. Então, olha só. 3a ao quadrado b, aqui ax, aqui aby, aqui x. Multiplica 3 com 1 aqui, 3 com menos 2 aqui, 3 com 2 aqui. Então, parte numérica. 3 vezes 1 é o próprio 3. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes 2, positivo, mais 6. Agora, vamos lá, parte literal. No primeiro termo, a gente tem A, B e X. Vamos lá, o A ele repete aqui e aqui. Se eu tenho A ao quadrado aqui, aqui eu tenho A elevado a 1. Né? Na multiplicação, eu somo os expoentes. Então, A2 aqui e A1 aqui, 1 mais 2, A3. O B só tem do lado de cá, eu vou repetir o B, e o X só tem do lado de cá, eu vou repetir o X. Ok, primeiro termo resolvido a multiplicação. Segundo termo aqui, vamos lá. Nós temos A ao quadrado B, aqui nós temos A, B, Y. Se eu tenho A ao quadrado aqui, eu tenho A aqui, A elevado a 1. 2 mais 1, A3. Aqui eu tenho B elevado a 1, aqui eu tenho B elevado a 1. 1 mais 1, B2. E aqui o Y só está aqui mesmo, então eu vou repetir o Y. Terceiro termo, a gente tem A, B e X, né? Então, A ao quadrado só está lá, A ao quadrado. O B só está aqui, repete o B. O X só está do lado de cá, repete aí o X. Esse aí é o segundo exemplo. Terceiro exemplo aqui, ó. Mais um termo aí. Um monômio, polinômios. Então, 3A vezes 4A menos 1. Então, aqui nós temos o binômio, né? E aqui nós temos um monômio. Primeira coisa, multiplica a parte numérica aí, né? Coeficiente numérico 3 vezes 4, 12. 3 vezes menos 1, menos 3. Aí agora a parte literal. A com A, aqui, nós temos o que? Na multiplicação, A elevado a 1 e A elevado a 1. 1 mais 1 ao quadrado. Aqui não tem parte literal no segundo termo, eu só vou repetir o A aí. Show? Vamos agora para o segundo caso, né? O segundo caso pega o seguinte conceito, ó. Então, o primeiro caso era o quê? A multiplicação de um monômio por um polinômio. A gente aplica a propriedade distributiva. No segundo caso, pessoal, a gente tem o quê? Multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Então, pode ser um binômio por um trinômio, pode ser um trinômio por outro trinômio, um binômio por outro binômio, né? Ou vários polinômios por vários outros polinômios. Você vai multiplicar um pelo outro. Então, nesse exemplo aqui, o que a gente faz? Ó? Multiplico 3x com x, depois multiplico 3x com 3, depois multiplico menos 2 com x, depois multiplico menos 2 com 3. Vamos resolver esse exemplo aqui também, né? Só para vocês entenderem aí, ó. A multiplicação de um polinômio por outro, todos os termos, né, vai ser multiplicado por todos os outros termos do outro polinômio. Você tem um 3x aqui de um lado, 3x ele vai multiplicar pelo 3x do outro lado. Então, aqui 3 vezes 1x é o próprio 3, ok? Então, 3 vezes 3, 3 vezes 3 é 9, o próprio 9. Vamos continuar, deixa eu colocar aqui do lado para ficar melhor para a gente organizar depois. Agora eu vou multiplicar aqui o 2, né? Menos 2 com vezes 1, aqui menos com mais é menos. Então vai ser menos
2. Menos 2 com 3 vezes 3, menos com mais é menos. Menos 6. 2 vezes 3 é 6. Então, resolvemos aí a parte numérica, os coeficientes numéricos. Vamos agora para a parte literal, né? Nós temos aí x de um lado e x do outro. Então, aqui x elevado a 1 e x elevado a 1. 1 mais 1, então é x ao quadrado. Aqui nós temos 3x com 3. Não tem parte literal aqui, aqui só tem o x. Então, eu vou repetir o 9x. Agora, o menos 2 aqui. Menos 2 aqui não tem parte literal, lá só tem o x. Então, eu vou repetir o x. E aqui é só número com número, né? 2 e 3, os dois são números, então não vai ter parte literal. Organizando agora a nossa expressão, o que a gente faz? Se a gente encontra termos semelhantes, a gente ainda pode fazer ali a resolução, somando ou diminuindo, né? Os termos relacionados. Então, aqui eu tenho x ao quadrado, aqui eu tenho x e x, eu posso resolver ainda. Aqui eu tenho só o 6, então beleza. Se eu tenho 3x ao quadrado e não tem mais termo semelhante, eu vou repetir o 3x ao quadrado. Agora eu tenho 9x positivo e tenho menos 2x negativo aí, né? São semelhantes porque os dois têm a variável x. O que eu faço? Eu resolvo. Mais com menos aí, 9 menos 2, vai ser o quê? Mais 7x. E o 6 só vai repetir no final. Não tem mais termos semelhantes aí para ser resolvido, né? Juntamente com ele. Então, basicamente, a resposta aí, galera, é 3x ao quadrado mais 7x menos 6. E aqui a gente fez o quê? A multiplicação. A gente fez aqui a multiplicação de um polinômio por outro polinômio. Beleza? Então, vamos lá. Vocês conseguiram entender esse exemplo aí? Envolvendo multiplicação entre polinômios? No primeiro exemplo, a gente falou de monômio por polinômio. Tinha só um termo por vários termos. Agora é polinômio por polinômio, né? São vários termos multiplicando por outros vários termos. Tranquilo? Deu para entender? Dá um joinha aí, dá um ok para mim. Beleza, Nanda? Ok, Davi. Clara. Leão. Ok. Vamos pegar aqui, então, né, os conceitos. Aí, pessoal, é o seguinte, ó. Como a gente falou agora de polinômios envolvendo a multiplicação de um monômio por polinômio e também envolvendo a multiplicação de um polinômio por outro polinômio, o que eu vou pedir para vocês fazer para casa? Então, anotem aí, marca no livro de vocês. Vocês só vão fazer a atividade 1, só a atividade 1 da página 117, e também só a atividade 1 da página 118, tá? A atividade 1 é a multiplicação de monômio por polinômio, que é o que nós vimos ali no exemplo, primeiro exemplo, do primeiro caso, né? A atividade 2 é a multiplicação de polinômio por outro polinômio, que é o segundo caso que nós vimos aí. Então, tem mais atividades lá na página 117 e tem mais atividades na página 118. Só que vocês só vão fazer a atividade 1 da 117, pode marcar aí, e só a atividade 1 da página 118. As outras atividades vocês não precisam fazer, ok? 117, 118, vocês vão fazer, resolver, tirar foto e mandar para um desses dois e-mails aí, tá? Ou Cristo Reeducacional Itavona ABC, ou alan.castilho@gmail. Beleza? Então aí, só essas duas atividades para vocês resolverem. Então, vamos lá, vamos agora pegar já que vocês agora pegaram o conceito da multiplicação, pegaram as atividades que vai ficar para casa aí até quarta-feira, a gente vai voltar agora na página 113, tá? E a gente vai corrigir pendentes que nós iniciamos. A gente vai corrigir até dar tempo de corrigir. Lembrando que a aula ela vai até 10h30, né? Então a gente tem aí 10 minutos e a gente vai corrigindo aquilo que vai dando para corrigir até que o tempo chegue. E aí, na quarta-feira, a gente já vem também com essas correções que ficaram pendentes e as atividades que eu passei hoje, né? E a gente vai anexando aí para fazer as devidas correções também. Alguma dúvida? Alguma dúvida, galerinha?
Então, vamos lá. Página 113, pessoal. Página 113, a gente tem aí a atividade 2, que é aquela atividade que ficou pendente, né? Quarta-feira passada, por conta do tempo, então a gente vai corrigir agora. Vamos lá. A gente tem aí um polinômio, lembrando que a gente falou de variáveis, né? Envolvendo ali os termos de um polinômio, onde o x ele pode ter um valor, e aí a gente tem que resolver no polinômio o valor de x, certo? A gente tem aí dado um polinômio px igual a menos 3x menos 1, determine. Na letra A, ele pede o valor de x quando for menos 2. E na letra B, ele pede A, sendo PA menos 10. Então, vamos resolver primeiro aí essa letra A, né? Muito simples. Como é que a gente resolve aí essa letra A? Basta substituir o valor de x por menos 2. Observe que aqui, ó, px é o quê? O termo que está entre parênteses é o valor de x. Se ele quer saber aqui p de menos 2, significa que x vale menos 2. Nesse caso, a gente tem que substituir aqui no nosso polinômio o valor de x por menos 2 e fazer aí as devidas resoluções. Beleza? Então, vamos lá. Nessa letra A aí, temos aqui o nosso termo, vamos adicioná-lo aqui. Tem aqui px é igual a menos 3x menos 1. Se eu sei que o x ele vale menos 2, o que eu vou ter que fazer aí? P menos 2, eu vou substituir x lá na minha expressão, no valor de x, multiplicando, né? Então, seria 3 vezes menos 2, menos 1. Então, continuando aqui, p de menos 2, eu vou fazer agora a multiplicação. Se eu tenho aí menos 3 vezes menos 2, então na multiplicação, menos com menos, ele fica positivo. Então, aqui vai ser 6, né? 6 menos 1, né? Que sobra ali 1 no final. Nesse caso aqui, nós vamos ter como resultado de P menos 2 vai ser igual a 5. 6 menos 1 é igual a 5, né? Tranquilo aí, pessoal? Deu para entender? Deu para fixar o conceito, deu para entender certinho. Até um pouquinho diferente, né, pessoal? Observe que ele pede o valor de A, sendo que PA, ele fala que PA é menos 10. Observe que não tem aqui o valor, ou seja, não é o X que ele quer saber, não é o A, né? Ele não tem o valor de X, ele não tem o valor de A, então ele quer saber o valor de A. Ele sabe que o resultado da expressão é 10, menos 10, né? Mas ele não sabe qual é o valor de X. Nesse caso, a gente tem que saber o valor de X, mas a gente tem a expressão, né? A expressão é aqui, menos 3 menos 1. Nesse caso aqui, ele definiu a parte literal como A, mas poderia ser X, poderia ser Y, poderia ser, né? Mas aqui a expressão formalizada lá fala que o termo é 3x 1. Mas aqui, nesse caso, ele está pedindo agora A. Pode usar A também. É só fazer aqui, ó, menos 3A, menos 1. Menos 3A, menos 1. Caso a variável aí pode ser qualquer letra.
Vocês conseguem me ouvir, pessoal? Daí. Vamos lá, continuando. Show. Então, agora, o que ele quer saber, pessoal? Ele quer saber o valor de A, o valor de X. Ele tem o resultado do termo aqui. Então, menos 3A menos 1 é igual a menos 10, né? Para a gente resolver uma expressão algébrica aí, o que a gente faz? A gente sabe que a gente tem uma variável de um lado e a gente tem parte numérica de outro lado. A gente basicamente vai ter que fazer isso, né? Deixar o que é parte literal de um lado e o que for coeficiente numérico, a gente joga para o outro lado resolvendo. Então, eu tenho aqui menos 3A. Eu tenho aqui o menos 1. Né? O menos 1 eu vou jogar para o lado de lá. Então, menos 3A vai ser igual a quê? A menos 10. O menos 1 do lado de cá está negativo, para o lado de lá ele vai ficar positivo. Então, menos 10 mais 1. Então, aqui a gente tem agora menos 3A vai ser igual, né? 10 menos 1 é 9. O que a gente faz agora? A vai ser igual a 9 dividido por 3, né? Passa dividindo. E o valor de A vai ser quanto aí? Falem para mim. 9 dividido por 3 é o próprio 3, né? Então, o resultado da letra B, basicamente, aí a gente chega no valor de A. Teve alguém que conseguiu chegar aí nesse valor? Ou vocês ficaram com dúvidas? Essa letra B aí era um pouco diferente. Ela pedia para você calcular o valor da variável, né? Na letra A, ele te deu a variável para você chegar na expressão. Na letra B, ele te deu a expressão, o resultado da expressão, para você chegar no valor da variável. Onde a gente teria que fazer a resolução da expressão, né? Da expressão algébrica. Como se fosse uma equação. Ok, então vamos agora na número 3. Número 3 aí da página 103. Observem aí, né, que nós temos um problema com a letra A, B e C. Está resolvido. Então, olha só, ele fala de uma piscina que tem um formato de paralelepípedo, retângulo, né? Tem um retângulo com comprimento, largura e altura, e aí ele dá uma expressão para cada um desses termos. Ele tem uma expressão para o comprimento, uma expressão para a largura, uma expressão para a altura. Então, o comprimento é x mais 5, a altura é x, a largura é x, e a altura é x menos 2, né? E aí, galera, o que a gente analisa disso? A gente sabe que quando a gente quer calcular o volume, né, de alguma coisa, a gente precisa de 3 medidas para isso. A gente precisa do comprimento, da largura e da altura. Então, se a gente quiser calcular, por exemplo, o volume de uma piscina, né, quantos litros ali aquela piscina cabe, dentro daquela piscina, a gente tem que fazer o quê? Pegar o comprimento da piscina, pegar a largura da piscina, pegar a altura da piscina e fazer uma multiplicação, né? O volume é isso, é o comprimento vezes a largura vezes a altura. E aí, a gente pegando esse conceito, a gente chega na expressão algébrica ali, ó, que o V é igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 10x. Observem que nós temos 3 termos, né, ali especificados no volume da piscina. Isso significa que nós formamos uma expressão algébrica definida como trinômio. Porque nós temos 3 termos ali, ó. X ao cubo é um termo, 3x ao quadrado é outro termo e 10x é outro termo, né? E aí ele pede para a gente resolver as letras A, B e C. Então vamos analisar o que ele pede na primeira aqui, ó. Considerando a notação V de x, ou seja, o volume de x igual a x ao cubo mais 3x ao quadrado menos 10x, para esse polinômio, responda aí o que se pede. O que x representa e o que Vx representa? Alguém fez aí? Fala para mim. Pode responder aqui no chat mesmo, se alguém conseguiu fazer. Como é que você fez aí, Luiz? Então, assim, o que x vale? E o que Vx vale? O que representa, né? Vamos escrever aqui, vamos lá.
Ó, o Davi colocou que x é igual a largura e Vx o volume em função de x. Exatamente. É isso aí, Luiz. Davi, né? X, ele representa a medida da largura aí. Que é conforme o enunciado apresenta para a gente, né? Observa aqui que nós temos três termos, ó. Nós temos três termos e ele fala, o primeiro termo é o comprimento, x mais 5. O segundo termo é a largura. Então, x é a largura. O outro aqui, x menos 2, é a altura. Então, x ele representa a medida da largura da piscina. Representa a largura da piscina. A medida, né? Já o V de x, o Davi disse que é o volume em função de x, né? E é exatamente isso, porque Vx é o termo da expressão que vai chegar no resultado, é o volume, né, da piscina em metros cúbicos. Por que metros cúbicos? Porque a gente precisa de três termos para encontrar o volume de alguma coisa. Quais são esses três termos? É o comprimento, é a largura e é a altura. Então, Vx, aí no problema, Vx ele representa o quê? Ele representa o volume da piscina. E aí ele vai fazer isso em função de x, né? E esse volume, ele é representado em metros cúbicos. Em metros cúbicos. Então a gente chegou aí, né? X ele representa a largura da piscina, né? E o V de x ele representa o volume da piscina em metros cúbicos, porque a gente vai fazer, né? Na letra B e na letra C, a gente vai usar essas variáveis para chegar em determinadas medidas, em determinados volumes, conforme for pedindo aí. Beleza, pessoal? Então, olha só. Para quarta-feira, a gente vai continuar essa atividade 3 aí da B em diante, tá? E vocês vão fazer a atividade que eu passei hoje, atividade 1 da 117 e atividade 1 da 118. Somente essas duas mesmo. E aí, na quarta-feira, a gente vai falar da divisão, tá? E a gente vai corrigindo. Eu vou continuar essa 113 aqui, vou fazer a 4 da 114 com vocês, vou fazer a 5 da 114 com vocês, a 1 da 115, a 2 da 115, a 1 da 116, a 2 da 116, a gente vai corrigir isso aqui tudo, tá? E para casa hoje, só vai ficar aí essas duas atividades da multiplicação, para vocês desenvolverem, tá? Atividade 1 da página 117, 1 da 118, encaminhe para mim para o e-mail. Somente essas duas aí. Tranquilo, gente? Então, agora são 10h34. A gente se encontra novamente aí na quarta-feira, continuando essas correções. Tranquilo? Tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. De nada. Tchau, tchau. Até quarta-feira. Tchau. Até quarta. Até. Até. Tchau, Arthur. Valeu. Beleza, Luiz? Tchau, tio. Valeu, Murilo. Tchau, tchau. Até a próxima.